Oi, gente. Eu vou mostrar para vocês essas imagens da CPI do 8 de janeiro, em que o deputado federal do PT, Rogério Correia, mostra a mentirada do Lawande Júnior. Esse coronel é aquele que estava no celular do Mauro Cid pedindo golpe. E agora acusa o Bolsonaro de não querer apaziguar o país porque não quer admitir que pedia golpe. Quer dizer que pedia que o país fosse apaziguado, que voltasse tudo a normalidade. Não está querendo confessar que estava tramando contra a democracia brasileira. E aí o deputado vai expor as mentiras dele. Nós vamos assistir, eu vou comentar. Vamos lá. Convence o presidente a salvar o país, o senhor pediu. E o presidente não foi convencido de salvar o país, é isso? O senhor disse agora mesmo, o presidente não deu ordem para apaziguar o país. O senhor está denunciando o presidente Bolsonaro na sua mentira. O senhor disse que o presidente não deu ordem, está aí, depois nós vamos ouvir, está nas notas taquigráficas. O senhor disse, o presidente não deu ordem para apaziguar o país. E o senhor... Alguns podem pensar que na cabeça do Lawande apaziguar é o golpe, mas não, ele nega o golpe. Só para que fique claro, ele na CPI do 8 de janeiro, mesmo com o celular do Mauro Cid mostrando ele pedindo golpe, ele foi para a CPI dizer que não pediu. E dizer que o que ele pedia era para apaziguar o país. Não era golpe, segundo ele. Mas enfim, vamos terminar de assistir. Insistindo para o presidente apaziguar o país, e ele não quis apaziguar o país. Isso é as palavras que o senhor disse aqui o tempo inteiro, é isso mesmo? Deputado Rogério, isso era a minha opinião. Certo. Isso era a minha opinião. Eu acreditava que se tivesse uma ordem do presidente, como aconteceu com os caminhoneiros, certo, o país seria apaziguado. Isso é a minha opinião. E o presidente não deu a ordem? Ele poderia... Ele não falou com as pessoas. Não, o senhor disse, infelizmente, está aqui no final. Ele não deu, então. Não deu a ordem. Ele não então, falou, presidente, pô. olha o que ele está dizendo, né, os bolsonaristas aí, ó. Hoje à noite tem lá, o julgamento do Bolsonaro começa hoje. Ele está lá sendo julgado por atentado contra a democracia. O senhor sabe disso, o senhor lê jornal. E o senhor aqui afirmando que o presidente não deu ordem para apaziguar o país. Então fica registrado que isso é o que disse aqui o senhor coronel Jean Lawande Júnior. O senhor Lawande Júnior não é qualquer coronel, embora o coronel já seja algo, né, que nós devemos todos no Brasil ter como de alto posto. Mas o senhor é coronel de artilharia do Exército e subchefe do Estado-Maior do Exército. Subchefe do Estado-Maior do Exército. E o senhor disse que o presidente não deu ordem para apaziguar o país, que é o que o senhor queria. Então, pessoal, de duas coisas. Ou o senhor realmente está querendo culpar o presidente pelo que aconteceu depois, e aí veio dia 12, veio dia 8, veio o atentado no dia 24, que queriam estourar um caminhão com querosene para... Exato, porque se Bolsonaro não quis apaziguar, ele é responsável por toda essa confusão, não é? Ele não quis apaziguar, então ele é responsável por tudo isso, né? Ele não deu ordem nenhuma, ele deixou o couro comer, a confusão acontecer, porque ele tinha interesse que a confusão acontecesse. Mas, na verdade, o que o Lawande queria era golpe de Estado. E o Bolsonaro não deu ordem, não porque ele não quisesse o golpe, mas porque ele não acreditava no comando das Forças Armadas. Mas, enfim. Dar fogo em Brasília, no aeroporto, nós já ouvimos aqui o terrorista. Tudo isso aconteceu porque o presidente não deu ordem para apaziguar o país. O senhor ainda disse que eles continuaram na frente do Exército porque o presidente não deu ordem para eles saírem do Exército e apaziguar o país. Isso é a denúncia que o senhor está fazendo do presidente Jair Bolsonaro. Isso é o que a gente vai tirar do depoimento do senhor até agora. O senhor está vendo que o peixe morre pela boca? O senhor já ouviu esse ditado? Que a mentira tem perna curta, o senhor já ouviu? O senhor vai continuar mentindo e culpar o presidente Bolsonaro? O senhor está mentindo, eu vou provar que o senhor está mentindo. O senhor é um mentiroso, coronel. Olha o que o senhor disse para o Mauro Cid. Meu irmão, me dá um telefone, depois eu te ligo, fora do trabalho, sem esse telefone, deve estar grampeado, me dá um fixo. O senhor insiste para ele que pode estar grampeado. Mas está grampeado para quê? Se o senhor vai dizer que era para apaziguar o país, para que precisa ter cuidado com isso? Tem lógica. Se é para apaziguar o país, para que querer falar em outro telefone? Não é verdade o que o senhor está dizendo. Depois, quantas vezes o senhor falou em apaziguar no texto? O senhor disse que não falou golpe. Golpe, a relatora mostrou que o senhor falou pelo menos uma vez em golpe. O resto é tudo conteúdo do golpe. Bem porque o senhor sabe que no telefone do Mauro Cid depois tinha uma garantia de lei de ordem, um anteprojeto de garantia de lei de ordem. O senhor acha que isso era o quê? Que ali estava se falando em apaziguar? Sinceramente, presidente, ele não fala a verdade. Eu tenho que dizer isso. Eu não estou ofendendo, eu estou afirmando que ele não fala a verdade. Ele fala mentira. Não sou... E as provas da mentira são públicas agora, porque o conteúdo do celular do Mauro Cid nós tivemos acesso. Né? O Brasil todo sabe do conteúdo do celular do Mauro Cid conversando com o Lawande e eles querem articulando um golpe.
E eles tristes porque o Bolsonaro percebeu que não teria apoio no comando e por isso não pediu, porque o Bolsonaro queria o golpe, mas se sentiu fraco, incapaz de conseguir realizar. Não eu que falo isso não. Olha aqui, Polícia Federal diz que mensagens em celulares de aliados de Bolsonaro evidenciam plano de golpe e prisão de Moraes. Isso no dele, mais no Major Ailton e no Coronel Elcio. Todos três falaram de golpe de Estado, lá insinuaram golpe de Estado. Por isso, ele não está aqui dizendo a verdade. Se ele estivesse dizendo a verdade, ele estaria dizendo que o presidente não deu ordem para apaziguar o país, que é a tese dele. Que o presidente Bolsonaro, ao fim e ao cabo, não deu ordem para apaziguar o país. Mas a ordem que o presidente não deu foi a ordem para fazer o golpe. Essa ordem ele não deu aqui, embora ele tenha dito que não o fez, não porque fosse um democrata, mas porque ele não confiava no comando das Forças Armadas, Segundo Mauro Cid, ele vai completar, mas exatamente isso. Ou seja, o Bolsonaro queria realizar o golpe, esse pessoal estava tramando o golpe, e o único motivo pelo qual o Bolsonaro não deu a ordem foi porque ele achou que o golpe seria um fracasso se ele tentasse, e aí ele sofreria as consequências desse fracasso. Mauro Cid disse. Então o presidente não deu a ordem para dar o golpe porque ele não confiava naqueles que eram os chefes das Forças Armadas. Por isso ele não deu a ordem para o golpe. Mas que o senhor diz, fale com ele para manter o rumo, para ele não se acovardar, não é a palavra que o senhor fala, não é acovardar, mas o senhor diz, vai, pega ele em frente, não mudar. Não mudar não podia ser para apaziguar, só podia ser para o golpe. Por isso que eu falo que o senhor mente escandalosamente. Óleo de peroba seria pouco para as mentiras que ele está falando aqui na comissão. E eu não dou a parte para esse sujeito aí, não. Mente que nem se sente, né? O cara teve o cinismo, né? Esses bolsonaristas golpistas são cínicos. É de um cinismo assim. Ele vai dizer que ele estava querendo apaziguar o país, que tudo voltasse à normalidade, que ele não estava planejando o golpe, mesmo diante de todas essas provas. Outra coisa, o senhor ainda tem coisas estranhas a explicar. A garantia de lei da ordem, que estava lá, no telefone do Cid, do Mauro Cid, tratava dos mesmos assuntos que os outros estavam tratando. Então eu pergunto ao senhor, o senhor disse que do comando para baixo, todo o exército brasileiro, as Forças Armadas estavam com o presidente. Estavam com o presidente para fazer o quê? Para receber a ordem de pacificar o país. Mas receber a ordem que as pessoas fossem para casa e voltassem à normalidade. E o presidente... Ai, velho. Ai. Eu não sei. Cara de pau, assim, não é uma expressão suficiente para explicar o que esse cara é. Quer dizer, não dá. Não dá. É inacreditável isso. Só não é inacreditável porque eu tô vendo. Mas... Ai. Não fez. Se o senhor vai continuar afirmando que o presidente não quis apaziguar o país, conste aí, né, que uma denúncia que o senhor está fazendo do presidente, que ele não quis apaziguar o país. Mas o senhor disse, Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem que o povo tá com ele, cara. Se os caras não cumpriram, o problema é deles. Acaba o exército brasileiro se esses caras não cumrirem a ordem do comandante supremo. Como é que eu vou aceitar uma ordem de um general que não recebeu, que não aceitou a ordem do comandante? Pelo amor de Deus, Sidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora, ele não tem nada a perder, ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E o medo dele, do presidente ser preso, é motivo para ele defender um golpe de Estado. O Lawande estava defendendo um golpe de Estado e pressionando o Mauro Cid para que o Mauro Cid pressionasse o Bolsonaro para que o golpe fosse realizado. Na papuda, porque até isso, aquele filho da puta quer tirar dos caras, o senhor escreveu isso. Isso aqui ele escreveu, presidente, está aqui, ó, na papuda, porque até isso, aquele filho da puta quer tirar dos caras. Quem é o filho da puta que o senhor escreveu? Quem é o filho da puta que o senhor se referiu? Deputado, ele tá lendo o que está no documento. Ele está lendo o que está no documento oficial. Peço mais um minuto, presidente. Não, deputado, eu vou ter que dar mais um minuto ao deputado Rogério Corrêa. E peço a Vossa Excelência que Vossa Excelência fique... Mas já tá lido, deputado, pois não. Pois não, então quem era o filho da puta que o senhor se referiu? Eu não me referi a ninguém, deputado. Eu falei, esse palavrão usado no WhatsApp, é um palavrão que a gente reclama, critica. Já chamei meu irmão desse palavrão, pra o senhor entender. Tá bom. Então, assim... Sabe o que eles vão entender aqui? É o que eu entendi. O senhor está falando isso do Alexandre de Moraes.
Mas é óbvio que é do Xandão. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida que ele tá falando do Xandão? Nenhuma, né? Mas enfim. O senhor vê como é que é enrascado que o senhor está. O senhor está se referindo aqui ao Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Aliás, o senhor não é o primeiro a chamar um ministro desses nomes, né? Eu li ontem uma frase do próprio Jair Bolsonaro que ele se referiu ao ministro Barroso nos mesmos termos. Então parece que um ensina o outro. O senhor aprende com o seu mito, né, o presidente Jair Bolsonaro. E aqui, então, o senhor fala exatamente do Alexandre de Moraes. O seu caso ainda vai acabar no Supremo, porque junto com Alexandre de Moraes vai estar com o caso do senhor, porque o senhor incentivava golpes, aqui está claro. Mas o senhor continua. Então ferrou, quando o Mauro Cid diz, mas o presidente não pode dar uma ordem. Segundo o senhor, uma ordem para apaziguar o país. Aí o senhor fala, então ferrou. Ué, se o presidente não vai dar uma ordem, então ferrou, porque o país vai entrar em guerra, o senhor estava achando. Vai ter que ser pelo povo mesmo. Então o povo tinha que continuar para poder apaziguar o país e ir nas ruas. Mas o senhor sabe que aquele povo não veio apaziguar, não? Que ontem veio um coronel aqui que estava com as pernas toda machucadas, porque esse povo que estava no exército jogou rojão nele, o senhor sabia? O senhor sabia, deu pelos jornais, que esse povo estava lá, era para fazer quebradeira aqui, o senhor soube das quebradeiras, não soube? Então veja bem, esse povo não estava nas ruas, para você ver como é que o senhor mente, para apaziguar nada. Esse povo está sendo preso agora, ontem foi mais um condenado. Só gostaria de fazer um reparo ao Rogério e vou terminar o vídeo por aqui. Esses golpistas, esses terroristas que representam a minoria da população brasileira estavam para causar confusão. Eles não representam o povo brasileiro de forma nenhuma. Eu sei que o Rogério não acredita nisso, mas eu acho sempre bom enfatizar que essa narrativa de que aquele pessoal do 8 de janeiro é o povo, essa narrativa bolsonarista, que a gente deve sempre reagir a ela, não é? Porque a população brasileira esmagadoramente defende a democracia. E tem que defender que e é importante, para defender a democracia, defender que os golpistas, que aqueles que conspiram contra a democracia, sejam duramente punidos pelos crimes que cometeram contra esse país. E é o que eu tenho para dizer sobre o Lawande, o Ailton, o Mauro Cid e especialmente do Jair Bolsonaro, que fomentou o golpe antes de se eleger e durante os 4 anos em que foi presidente. É o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, assine e divulgue o Fora Roberto Campos Neto, o abaixo assinado que está no comentário fixado. E quem sabe se inscreve, vira apoiador, membro do canal. Um abração e até o próximo vídeo.